Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Zona de Apostas. Estamos de volta depois também de uma semana de ausência, onde na semana anterior tínhamos canalizado todas as atenções para o Campeonato da Europa de Sub-21. Agora estamos em pleno Campeonato da Europa de Seleções A e Portugal, neste momento, atravessa aqui uma situação, não diria complicada, mas de muita responsabilidade. Portugal entrou bem, ganhou a Hungria por esclarecedores 3-0, mas depois, de facto, frente à seleção alemã, as coisas não correram nada bem. Uma derrota por 4-2 pesada e que compromete aqui muito também do que pode ser o futuro da seleção portuguesa. Mas há um jogo pela frente, é um jogo muito difícil, provavelmente contra a seleção mais poderosa do mundo atualmente. Não restam muitas dúvidas quanto a isso, mas também há aquela questão, Ailton. Portugal, se há seleção no mundo que pode ombrear com esta seleção francesa, é Portugal. Agora, a exibição contra a seleção germânica não se pode repetir nem pouco mais ou menos. Ailton, seja muito bem-vindo, o nosso tipster de serviço. Força. Olá Mário, concordo plenamente. Eu acredito que estamos presentes aqui a um jogo super interessante entre Portugal e França. Não sei até que ponto o que aconteceu no Euro 2016 pode ter algum significado para esta partida, mas o facto de as contas não estarem resolvidas, quer para Portugal, quer para a França, pode trazer um maior interesse para este jogo. Acredito que o maior inimigo da França é a própria França, até por alguma altivez e alguma falta de atitude em alguns momentos do jogo, e para Portugal parece-me que falta alguma atitude ou, digamos assim, algum atrevimento em alguns momentos do jogo que podem ser capitais para o resultado final. Aquilo que eu te queria perguntar antes de passarmos para este jogo era de que forma é que achas que França e Portugal devem corrigir as coisas que aconteceram na última jornada para terem sucesso nesta última questão que falta entre o jogo que vai decidir, digamos assim, as contas do grupo. Sabes, Ailton, por acaso, ainda num dos lives aqui do Bola na Rede, que temos feito diariamente, falou-se muito sobre a questão do... quando a seleção francesa empata com a seleção húngara, não se sentiu apreensão. Pelo menos não parecia... Os jogadores franceses não aparentavam estar pouco tranquilos com esse empate. Acho que há uma confiança clara de que a equipa tem argumentos para seguir em frente, tem argumentos para seguir no primeiro lugar. Portanto, aí se nota também aquele sentido de responsabilidade que muitas vezes pode também fazer a diferença nestas fases finais. Contra Portugal, eu creio que já foi demasiadamente escrutinada a questão daquele problema do lado direito. A meu ver, e apesar de não ser um admirador de Nelson Semedo, acho que a culpa não é completamente de Nelson Semedo. Aliás, em termos individuais, é um dos responsáveis, mas não é de todo. A culpa não pode toda recair em Nelson Semedo, até porque houve ali um problema coletivo que não foi resolvido com uma mudança individual. Parece-me que há de facto aqui uma leitura errada de Fernando Santos neste jogo. Tensão que também não é uma coisa muito comum em termos defensivos. Portugal é uma equipa que se organiza muito bem em termos defensivos. Acho que há aqui todo um exagero na questão de... em termos defensivos, Portugal não tem estado por aí além e tudo mais. Acho que isso também não é bem verdade, até porque se há seleção que se consegue organizar bem do ponto de vista defensivo é Portugal, mas neste jogo correu tudo ao lado. As coisas correram mal, Portugal jogou mal, esse lado direito não existiu, não, pela falta de apoio tanto de Bernardo Silva como também o próprio Rafa no segundo tempo, mas também pela questão dos dois médios que não souberam fazer essas compensações tanto do lado direito como no corredor central, e por isso Gozan desapareceu, fez o que quis daquele seu lado esquerdo e Portugal não foi completamente incapaz de resolver esse problema. Ainda assim, resolvidos essas questões, acredito que Portugal tem capacidade para ombrear com a França, olhos nos olhos, já o fez até de forma bastante recente nos encontros que teve para a Liga das Nações, e acho que é perfeitamente capaz de o fazer. Agora vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Mas, Ailton, sobre tipos e sobre este encontro escaldante entre Portugal e França, o que é que nos tens a dizer? Na minha visão, eu acredito que vai ser um jogo muito interessante do ponto de vista de mercado de golos, na perspectiva em que temos aqui uma oportunidade de olhar para o mercado de ambas as equipas marcam. No entanto, eu não vou dar aqui esta tipo para pré, ou seja, antes do jogo começar, mas sim para live, caso não haja muitas mexidas daquilo que é as equipas padrão, tanto de Portugal como de França, até porque acredito que, tal como o Fernando Santos disse, existem peças que podem ser refrescadas, ou seja, setores refrescados aqui para a seleção portuguesa. Da França não acredito que hajam muitas mexidas, talvez Rabiot acabe por ser pela exibição que fez contra a Hungria. No entanto,
acredito que este mercado é muito interessante de ser explorado em live, porque são duas equipas que têm poder ofensivo, apesar de também terem muita capacidade a nível defensivo, mas as contas não estão totalmente resolvidas, quer para um lado, quer para o outro, portanto a necessidade de fazer pelo menos um gol nesta partida é visível e com isso acredito que possa ser um mercado extremamente interessante de explorar. Muito bem, está lançada a tipo para este jogo. Vamos esperar que venham mais em relação aos Jogos de Portugal. Era de facto bom sinal que isso acontecesse. Ailton, muito obrigado por este bocadinho. Vamos então esperar que corra bem para Portugal, esperar que a tipo também bata certo, obviamente, e que, acima de tudo, continue a ser um europeu que sorria a todos os portugueses. Um grande abraço, já sabem, continuem a acompanhar os lives do Bola na Rede, em Bola na Rede TV no YouTube, sempre às 10 da noite, e também, claro, no nosso site em www.bolanarede.pt. Um grande abraço a todos, meu ídolo Ailton, e até para a semana.